Sou bióloga de formação, sou ativista climática e socioambientalista, porque dentro do meu ativismo e da minha participação no conceito de mudanças climáticas, no estudo com as interseccionalidades, que é onde a gente aborda classe, gênero e raça, a gente olha muito para a questão social dentro da ambiental, né? Então, o meu trabalho tem sido trazer para a pauta das mudanças climáticas também o impacto social e entender que não dá para a gente discutir uma coisa sem a outra, né? Que uma não avança sem a outra. Justiça climática, né? O que ela é? E aí eu gosto de trazer a justiça climática como esse sujeito feminino, porque ela diz muito sobre mulheres. Né, em especial, não só quando a gente começa a trazer definições sobre a justiça climática, mas na prática também. E aí acho interessante contar para vocês, né, desse contexto de onde que eu trago essa abordagem de justiça climática. Há muito tempo eu trabalho aqui no Brasil com a questão de mudanças climáticas e juventudes, em especial na inserção das juventudes e das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhas, periféricas, dentro do contexto de análise mesmo das mudanças climáticas. Então, desde 2016, eu acompanho as conferências da ONU, que são a COP, né, onde a gente acompanha muitos dados, mas não temos a presença, em especial, das pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas dentro desses debates, né? Então, a justiça climática ela vem mesmo, eu costumo dizer que dentro do movimento ambiental, que ainda é um movimento muito branco, né, de pessoas de classe média alta apenas, muitas vezes, e homens, né, a justiça climática ela vem para escancarar coisas que precisam ser faladas. Então, eu acho que a gente está num momento de diálogo hoje aqui, e eu gostaria muito que essa abordagem fosse a do diálogo mesmo, né? Bom, e a justiça climática, como muitas das coisas que a gente recebe, é um termo que ele vem de fora, né, vem dos Estados Unidos, mas que quando a gente começa a abordar um pouco mais, a gente vai reconhecendo várias vivências que a gente tem aqui no Brasil. Então, a justiça climática começa lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa que trabalhava, o Benjamin, que era uma pessoa que trabalhava ali com o reverendo Martin Luther King, né, na questão dos direitos mesmo raciais e cívicos, começou a analisar que o resíduo, em especial o resíduo tóxico, né, de produtos tóxicos, eles eram lançados, em especial, nos bairros mais pobres. E ele começou a reparar que não só isso, né, várias outras questões, e aí, quando a gente começa a analisar políticas públicas, esses bairros periféricos, mais pobres, de comunidades tradicionais, são os bairros que são mais afetados diretamente e indiretamente pelo nosso sistema, pelo sistema que a gente está vivendo, né? E aí ele começou a trazer essa abordagem de justiça climática, que basicamente é combater as injustiças ambientais. Mas o que eu gosto dentro da justiça climática e de como que ela opera é que é o espaço onde a gente deixa de discutir apenas o direito da floresta de pé, floresta, como uma ativista indígena fala, né, o olhar de satélite, que é quando você olha de cima e vê só a copa das árvores, e entra dentro das comunidades que fazem aquilo acontecer, né? Por exemplo, quando a gente pensa em Amazônia, muita gente ainda tem esse olhar de Amazônia, né? Esse olhar de florestas apenas. Mas é importante a gente saber que é um território que sempre foi ocupado por vários povos, né, que tinham sua forma de vida e que conseguiam, através do seu tempo, da sua política, da sua abordagem, fazer com que essa terra continuasse viva, para que eles vivessem e tirassem o que fosse necessário, enfim, para sobreviver. Aqui no Brasil, eu costumo falar que a gente está no momento em que a gente está definindo o que é justiça climática. Mas a justiça climática ela vem no momento em que a gente para a falar de mudanças climáticas olhando apenas para o urso polar ou para a calota que está derretendo e começa a falar com crianças do Agreste, né, com crianças do Nordeste, do interior do Maranhão, que a vida delas está sendo afetada pelas mudanças climáticas. Sobre a interseccionalidade, né, que a gente também apontou isso no grupo, que a interseccionalidade é uma palavra que está muito inclusa quando a gente discute mudanças climáticas, em especial justiça climática, num papel mais social, porque a interseccionalidade é uma palavra que a gente pega emprestada, em especial, do movimento feminista, que é quando ele fala sobre sobreposições de vulnerabilidade, né? Então, é entender que, por exemplo, se eu falo de um contexto enquanto mulher, negra,
periférica, de classe média baixa, a gente sabe que eu, cada vez mais, vou ficando mais vulnerabilizada pela questão ambiental. Então, onde que estão essas pessoas que estão dentro desse processo, dentro dos sistemas que a gente está criando também, né? E aqui tem outros conceitos de interseccionalidade, trouxe até um do Modifica também, Marina está olhando aí. E aí trouxe também algumas notícias para passar bem rapidinho, sobre a conferência do ano passado, a conferência da ONU, que eu acho que são dados que têm que estar presentes sempre que a gente fala de sustentabilidade. Muito importante também pautar que não dá mais para falar de sustentabilidade sem falar de justiça. Não dá. Se você chega num discurso, em um espaço, e a gente vai falar disso só de forma superficial, e não entra dentro disso, e não entende que as cadeias que a gente constrói ou trabalha também afetam as pessoas e a forma de vida delas, a gente está fazendo isso de forma muito superficial, né? Então, é um convite também para a gente tentar, no que está sendo construído aqui no IGTs, a gente realmente entender que uma coisa não está desconecta da outra, né? E muitas pessoas falam isso, não vou falar sobre justiça climática porque tem coisas mais importantes, né, para a gente falar, como o racismo, como a desigualdade de gênero, como a xenofobia, tudo isso está dentro de justiça climática, né? A gente não vai avançar se a gente não entender esse processo. E aqui tem uma frase também, né, do chefe da ONU, que é o Antônio Guterres, que ele fala sobre o aumento da temperatura, do 1,5, né? E a gente sabe que, se a gente continuar na forma que está, a gente não vai avançar. Não adianta se o mundo tiver 1,5, 2 graus, quantos graus forem, se a gente, de fato, não envolver as pessoas nesse processo. Então, é para a gente entender que essa é uma pauta não só do presente, mas também do futuro, né? E que, se a gente está construindo soluções futuras, a gente precisa também olhar para o que está como sabedoria, que foi o que o Cacá apresentou ontem aqui. Muita coisa a gente traz como inovação, mas quando você para ouvir uma sabedoria ancestral, tu entende que tudo aquilo já existe, que a gente está tentando trazer no novo formato. Ontem a gente falou sobre isso também, o quanto que a gente vai dando palavras novas para as coisas que já existem, né? Então, é um convite também para a gente repensar aquilo que já existe nas nossas formas de vida, e dos contextos que a gente vem também, né? Porque cada pessoa aqui vem de um contexto, cada pessoa aqui tem sua história de vida, mas a gente pode resgatar, eu tenho certeza, de todo mundo, esse conhecimento mesmo de como que a gente vive em sociedade, para chegar em um mundo mais justo, que é aquilo que a gente quer. E outras notícias, só para ficar na cabeça, né, para entender o quanto que a questão da justiça climática ela abrange não só as questões de políticas, não só as questões sociais, mas o nosso dia a dia mesmo. Então, tem ali, né, lixões estão nas periferias das cidades e das preocupações. Trouxe um dado do Maranhão, né? Maranhão sofre impactos depois que uma empresa encerrou atividades com alumínio. Desmatamento avança sobre terras indígenas. No Maranhão, comunidades tradicionais são atingidas novamente por agrotóxicos. E muito disso acontece porque a gente não está discutindo, em especial, os processos quando a gente fala de desmatamento. E ontem a gente estava falando aqui muito sobre fibras, né? E imaginar também que da Amazônia vem muito disso, né? Que a gente está pensando das comunidades tradicionais. Quando a gente fala de agrotóxico, tudo isso aqui é resultado de como a gente está vivendo, né? Desse sistema mesmo e dos produtos que a gente está pensando. Podemos conceituar o racismo ambiental como a prática de destinar às comunidades e populações negras, indígenas, não brancas e imigrantes os piores efeitos da degradação ambiental. E, às vezes, essa degradação ambiental, abrangendo para o que a gente está discutindo enquanto meio ambiente, que não é só a questão florestal, mas é o nosso sistema, por exemplo, é a fábrica do meu trabalho, é o meu ecossistema, onde a diretoria está discutindo, né, o futuro, ou, enfim, onde as pessoas que trabalham ali na base desse sistema também estão dialogando. Muitas vezes o racismo ambiental acontece dentro desses espaços. Ontem a gente estava discutindo isso no GT também, né? E a gente até trouxe como solução das coisas sobre o que fazer e não fazer. E sobre o que não fazer, não achar que, né, a gente está construindo políticas antirracistas sem entender que a gente vem de uma base racista, né, e que a gente precisa ter isso muito em mente para construir, porque, se não for assim, a gente vai continuar repercutindo e reverberando também o racismo ambiental, lembrando que ele acontece em todos os sistemas, porque o ambiente é tudo que a gente faz, né, inclusive aqui, hoje e agora, o que a gente está construindo também. E eu trouxe a Mangaí Pataxó, que é uma amiga e liderança do sul da Bahia, né, do povo Pataxó Ranranhães.
E a Manga, ela sempre traz essa frase, né, de que nós não somos o futuro, nós somos o agora. Então, acho que fica a reflexão para a gente pensar também não só em soluções de longo, médio prazo, mas soluções imediatas, né? A gente precisa fazer isso, assim. Ontem a gente estava falando que não é mais só necessário a gente pensar em como que a gente vai mediar alguns fatores quando a gente fala sobre mitigação, adaptação das mudanças climáticas, mas também como é que a gente vai regenerar aquilo que não dá mais para voltar atrás, né? Então, a própria ONU fala que vários efeitos das mudanças climáticas que a gente pensava para daqui a 50 anos já estão acontecendo agora e que não mais vai ser possível da gente impedi-los, né? Que eles aconteçam porque já estão acontecendo. Então, acho que as soluções que a gente tem que pensar, às vezes é muito mais cômodo a gente pensar em soluções futuras, mas é um convite também para a gente pensar em soluções do presente, porque a gente não tem mais muito tempo para esperar mais 50 anos, né? Isso aí não existe mais. Sou Cida Anjos, sou representante do coletivo Mulheres do Polo de Santa Cruz de Capibaribe e Agreste Pernambucano. E uma pergunta para as meninas, a gente estava discutindo aqui, Virgínia, como a gente levar essas pessoas vulneráveis para esse debate, incluir elas quando, muitas das vezes, elas não têm a percepção da sua própria realidade. Como é que a gente pode incluir elas nesse debate? Porque a gente estava comentando, incluir só por incluir, muitas vezes as pessoas não têm a percepção da realidade que vive, não entendem o processo que está vivendo. Mas eu acho que vem muito também da questão de ter uma base, uma estrutura de informação e educação. Porque às vezes existe uma preocupação muito grande de vamos ensinar o fazer, né? O corte e a costura, mas não tem tanto uma base de quais são os direitos dessas pessoas e de como que elas podem se promover, ou se promover mesmo profissionalmente, né? Não só ali limitado àquele trabalho da costura, mas como que existem possibilidades dela como profissional expandir para além dali. Não sei o que a Patrícia acha, que eu acho que é mais a expertise dela. Esse é o grande desafio. Precisamos ir até essas pessoas. Realmente, falamos delas, mas sem elas, né? Normalmente, elas não conseguem ter voz, e é muito desafiador, porque elas vivem no universo né, da sua atividade, das suas demandas. Essas pessoas normalmente não foram formadas, a gente não tem essas formações na escola, ninguém aprende isso na escola. São outros espaços que garantem essas pessoas na luta pela sobrevivência de diversas formas, não estão, né, nesses outros locais, né, nesses momentos. Então, acho importante pensar estratégias, são iniciativas, ações, projetos, para levar informação sobre direito, né? Quando a gente fala empoderar, né? Porque o conhecimento é poder, e saber os seus direitos é poder. Então, quais são as estratégias, quais são as iniciativas para fazer isso? A gente sabe que tem um desafio do fortalecimento da representação sindical, esse espaço de representação, que as pessoas entendam a importância, né? Desse espaço, como espaço onde elas vão ter a sua representação, faz parte do trabalho, precisam ter partes e contrapartes aí, você não fala do mundo do trabalho, sem trabalho, representação de trabalhadores, empregadores e governo, mas ao mesmo tempo que a gente tem as representações de empregadores em todas as cadeias extremamente organizadas e fortalecidas, a gente vem aí de histórico de enfraquecimento dessa percepção por esses trabalhadores e trabalhadoras desse espaço, e também identificar lideranças entre essas categorias, esses grupos. Quando eu falo chegar, a gente está falando de um universo muito grande, mas o papel de identificação de liderança, que não estou falando, aí já não estou falando da questão só sindical, pessoas que representam esses grupos e que conseguem ter um papel de levar, de formar, de organizar, de repassar informação e conhecimento, de ligar essas pessoas a esses espaços, a quem sabe pensar organizações, coletivos, enfim. Precisa ter um movimento das organizações, das estruturas nossas, de pensar, isso não vai acontecer de forma espontânea. Precisamos construir estratégias inclusivas para dar voz a essas pessoas. E acho que a pergunta é exatamente essa provocação, que nos faz reconhecer de que elas, historicamente, tradicionalmente e atualmente, não têm a voz que precisaria para que suas pautas sejam reconhecidas, e precisamos agir para desenvolver iniciativas para assegurar que elas consigam estar, né, ponderando, levando informação, trazendo-as para esses espaços. Só complementando também, porque eu acho que quando a gente está falando dessas iniciativas, sempre gosto de voltar também para
para a responsabilidade pública, porque isso está totalmente envolvido dentro do setor privado também, né? Inclusive, quando a gente elabora as nossas metas, a gente está elaborando metas de sustentabilidade, a gente também está contribuindo com as metas do setor público, do Brasil, dentro dos acordos internacionais também. E uma coisa que a gente cobra bastante é que, dentro dessas metas, tem o que a gente chama de ações para o empoderamento climático, que isso deveria chegar nessas pessoas, né, através da educação, através do letramento mesmo, porque, como foi falado, muitas vezes não vai ser a iniciativa da pessoa, uma vez que ela nem sabe que isso existe e está afetando ela, né? Então, eu acho que é fazer essa colaboração mesmo entre setor privado, público e a sociedade civil, para a gente chegar nessas pessoas, apontar isso, né, não chegar com soluções prontas, mas convidar elas também para ser parte dessa solução, né?